caixinha, né? É É. essa caixinha, então. Rapaz, essa caixinha aqui são muitas recordações, porque é o seguinte, pouco tempo atrás a gente tinha que fazer tudo em termos na escola de edição, em mesa de moviola. Mas na realidade é uma caixinha com todos a guilhotina, é, adesivo, né, durex, né, coisa de limpar, marcador, lupa. Tem coisas assim, deixa eu ver aqui. Ah, tem esse aqui, é legal. Esse aqui você tinha que colocar no começo, sabe o countdown? Aquele negócio que vai 1, 2, 3. Isso aqui é que a gente chamava de Academy Leader, que você tinha que colocar no filme. E aí ele tinha o, o countdown aqui, ó. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Aí o bip é no 3, né? Tá aparecendo? Olha essa claquete. Depois eu vou fotografar. O muro da minha casa era pregado no muro de uma sala de cinema. E minha tia-avó era dona dessa sala de cinema. Então a gente tinha acesso liberado aos filmes. E eu cresci, na verdade, antes de ver a imagem do cinema, né, eu ouvia o som do cinema, porque a gente ia dormir com a sala funcionando, né, vizinha. Então chegava a mim os sons do cinema. Muito no artesanato, né, quando você pega um negócio desse, né, que é uma guilhotina, você botava o filme aqui. Isso aqui já é Super 8, né? Isso aqui é 16. Geralmente na escola a gente fazia ou 16 ou Super 8. E aqui você ia montando. Tava a fita. Na faculdade lá fora. Na faculdade nos Estados Unidos. Lá, na realidade, para eu chegar lá, eu demorei muito. Assim, eu já saí daqui muito errante. No sentido de que aqui eu estudava engenharia química, né? Eu não estudava nada com cinema, não tinha nada a ver com isso. Meu mundo era muito restrito àquilo que eu tinha aqui. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que esse mundo ele era um pouquinho maior se eu saísse desse lugar, né? Então, eu inventei uma situação com uns 18, 19 anos, eu mesmo trabalhei durante um ano. No período que eu deveria decidir por uma profissão, eu não tinha a menor ideia nem se cinema poderia ser pensado nessa perspectiva, né? Eram nos anos 70 e, na verdade, eu fiz jornalismo e fiz uma carreira aí no jornalismo. Depois foi que eu entrei no cinema, mas pela gestão do cinema, né? Na década de 90 eu fazia parte de uma equipe da Secretaria da Cultura e a gente criou um negócio chamado Birô de Cinema e Vídeo. O que acontece é que pelo fato de já estar lá, e tentei voltar aqui para o Brasil já há alguns tempos, mas aí a universidade estava em greve, passou um ano quase em greve, era tudo assim muito... O Brasil era um país dificílimo nos anos 80, inflação de 1% ao dia, então eu me via numa liberdade que eu tinha lá, que aqui eu não ia conseguir nunca fazer as coisas que eu estava achando que eu poderia fazer. Então, lá, na realidade, é como se fosse uma escola técnica, chama de City College. E o City College tem em todo lugar do país, que não é um BA ou um MA, são os títulos de bacharelado, né? Chama de AA. São 2 anos que você vai aprender a fazer cinema, ou a fazer som, a fazer câmera, não sei o quê, ou fazer... trabalhar com metal, trabalhar com encanamento, coisas técnicas, sabe? Né, os profissionais se formaram no SET, né? O Brasil, a experiência de escola no Brasil é muito recente. Então, as gerações, por exemplo, do cinema novo, a geração imediatamente posterior ao cinema novo, para os anos 70, 80, são gerações que se constituíram, fizeram cinema, aprenderam no SET. E depois com as escolas na verdade trazem, além do fazer cinematográfico, né, a possibilidade de pensar de uma forma mais organizada, né, acadêmica, sobre a experiência do cinema.
E a Pele Azul começou a respirar, acho que foi um pouco depois mesmo, como ele falou, assim. A gente gravou em 2019 A Mulher da Pele Azul, que é o nosso primeiro trabalho juntos, de fato o nosso primeiro filme. Mas foi em 2020 que a gente começou a pensar numa produtora, sabe? Não tem outra, cara. Esse lugar aqui é o lugar do encontro. Assim, você começa a fazer porque alguém lhe chama, porque alguém está lá na universidade, que vai para não sei o quê, aí você começa... Eu comecei fazendo os filmes lá das próprias pessoas. E aí isso foi ótimo, porque, né, depois de um tempo, né, você começa a ter um pouco de parâmetros daquilo que você, como você escuta, o que é que resulta, né? Mas, cara, realmente começar uma produtora em 2020, como é que foi isso aí? A gente não sabia pra onde ir, né? Tipo, a gente deu a sorte de que uns colegas do Isaac, eles fazem consultoria, né, pra quem tá querendo abrir empresa. Então foi muito assim, tipo, a gente pegou uma fórmula assim do Canvas, né? E a gente foi muito na intuição e, tipo, testando mesmo. Não teve uma fórmula. Foi um baita de um desafio, sabe? Porque não é só criar uma produtora, como a gente já disse, é criar uma identidade. É que os filmes que a gente, desde 2020 e afins, tem esse selo da Pele Azul, entendeu? Então eu acho que tem desafios, mas acima disso tem essa vontade. A experiência de 2020 também foi particularmente marcante, porque era justamente isso, assim. A gente tinha um embrião de um projeto novo no final de 2019, e aí ele foi crescendo em 2020, e aí a gente sempre escutava essa mesma coisa dos professores, dos colegas. A gente tem ambientes de formação também muito, muito potentes, a gente tem a Unifor, a Federal, 2 graduações, a gente tem o Porto Iracema das Artes, que é um ambiente, né, público e cursos mais livres, né, uma formação muito forte em roteiro. A gente tem a Vila das Artes, a Casa Amarela, então são tantos ambientes de formação que isso constitui um pensamento forte em termos de cinema. Eu acho que um dos motivadores da gente criar essa produtora também foi fazer algo, que também é algo que a gente tem em comum, algo que a gente gosta, que é envolver as pessoas no nosso processo. É envolver o espectador nesse pequeno universo que a gente cria para cada filme. E, no final de tudo, assim, se identificarem com o que a gente está fazendo, né? A gente fica tão feliz quando uma pessoa nova ganha, quando a gente vê os nossos colegas, os nossos professores ganhando, sabe? Alguma coisa assim. Então, o que a gente faz para sobreviver é justamente tentar unir outras pessoas, sabe? Justamente essas campanhas de financiamento e afins. Porque se for depender dos grandes, a gente fica no mesmo canto o tempo inteiro, a gente não sai de lá. Certo, Dani. Então a gente vai começar a entrevista e as perguntas são mais para entender a questão de incentivo à cultura, né? Que tem nosso... Que é isso aí? Gente, não... Vamos ver primeiro o que é isso aí, tá? Vamos primeiro levar... Vamos ver isso aqui, o que é isso aqui. Desculpa, viu, Dani, mas a gente volta já já. Opa. Pô, cara. Ô, meu irmão, foi mal. Cara, é porque é só rapidinho, não tem como tu parar não, realmente. Parceiro, é porque assim, eu tenho que cumprir ordem, né? Eu tô cumprindo ordem aqui, então tenho que terminar a obra, né? Ok, tu vai continuar vai demorar muito? Cara, vai demorar razoável, mas... Razoável, né? É, Mas então tá bom, a gente vai voltar e vai ver como é que a gente faz com o som, porque realmente atrapalha um pouco, ó, cara. e vocês estão atrapalhando o meu também, cara. Aí é um pelo outro, né? É, né? Infelizmente. Não, pois ok, a gente vai ver aqui, ver o que resolve, tá? Sossegado, sossegado. Tá bom. Não perder tempo não, cara. Não tem problema não. Então,
o que seria, né? Qual seria então o nosso ponto de partida para começar a pensar esse grande processo marcado por tantos barulhos, por tantas crises, por tantos tensionamentos, né, e contradições. Por quê? Porque quando você olha para a história, para toda a trajetória, ela vai ser o tempo inteiro marcada por esses barulhos. Barulhos por quê? Porque nesses momentos de ruptura, a sociedade se articula para fazer barulho, para pressionar o Estado. Porque o cinema é político, né? O cinema ele é político tanto para, enfim... Poxa, para produzir, para assistir, para tudo. Poxa. Entendeu? Então, a partir do momento que a gente não tem um governo que está ali lutando pela gente, isso é desestimulante de alguma forma, né? Ou não. Porque eu fico vendo essas coisas, eu fico tanta raiva, dá vontade de fazer 200 filmes, entendeu? Tipo, no modo que as pessoas vejam, caramba, e percebam o que está acontecendo. Se a gente for esperar o governo federal ajudar a gente de alguma forma, A gente vai esperar pra sempre. Passou, entendeu? Pelo menos esse desgoverno. Se a gente for esperar, vai passar a oportunidade. Então a melhor forma que a gente vê é justamente de, enfim, trabalhar de um modo que a gente não necessite tanto, assim. Ser independente, Ser independente, né? cinema independente cearense, ponto. É um cenário triste, mas a gente não pode desistir frente a isso, né? Para além de tudo, o cinema é político e o cinema ele é também muito íntimo. A gente tem um filme incrível, por exemplo, que é o Vingadores 4, ocupando 80% das salas brasileiras, e tem um cidadão brasileiro que acha que isso é normal, entendeu? Isso não é normal. A gente tem que entender que no final, quando sobe os créditos de Bacurau e aparece que aquele filme gerou mais de 800 empregos diretos e indiretos, e isso são mais de 800 vidas que estão sendo impactadas diretamente pela força da indústria, de fato, do ofício do cinema. É importante que o Estado tenha um orçamento, né, destinado à cultura, fundamental. É importante você ter políticas nacionais, um sistema nacional de cultura, um fundo, né, onde você tenha recursos que serão destinados à cultura, fundamental. E a gente está vendo aí a ameaça total de desmonte da Ancine, a falta de repasse dos recursos, o sofrimento da Cinemateca, que é um órgão, uma instituição fundamental, porque guarda um acervo de milhões de filmes da América do Sul e que precisa de recursos, porque o material que ela guarda é extremamente inflamável. Então pode pegar fogo, pode corroer e a gente vai perder a nossa história. Quando a gente pensa na cultura, a gente parece que assistiu novamente um capítulo da história do país. Que novamente vamos desmontar aqui o Ministério da Cultura, novamente vamos tratar como uma pasta de menor valor, novamente não vamos fomentar a produção cinematográfica brasileira e vamos interferir. A gente teve uma crise muito danada, parecidíssima com o que a gente está vivendo hoje, de produção, né? Acaba-se, no final dos anos 80, do Collor, ele acaba com todos os mecanismos que a gente tinha, pelo nome de Embrafilme, que era uma empresa financiadora, e não bota nada para ajudar isso. Então a gente passa por um tempo de uns 5, 6 anos, até meio dos anos 90, bem estagnado. Quando a gente pega um cidadão que foi afetado dessa forma pela arte, você pensa assim, tipo, putz, lazer é uma das cláusulas pétreas que tem na Constituição. Então, da mesma forma que existe essa atenção para saúde e educação, que na verdade também não existe, né? Dos governos, tem que ter pro lazer, pro entretenimento, tem que ter esse cuidado com a população. A gente lançou aquele teaserzinho simulando o contexto dos programas locais, né? E, tipo, o tanto que a gente recebeu de inbox, tanto da produtora quanto no meu pessoal, e, tipo,
É como se tivesse dado o clique de que isso existe, sabe? De que eu posso pegar minha realidade, posso botar na telona. É uma das coisas mais incríveis, assim, mais lindas que pode ter no mundo é quando o seu filme é exibido e aí depois as pessoas, ai, que legal, conta um pouco, eu não sabia, eu não conhecia essa história, como é? Já que vocês souberam, isso existe mesmo, sabe? Quando gera justamente essa curiosidade. Assim, quando a gente estava com a Mulher da Palhaço nos festivais, sempre acontecia isso. O pessoal, nossa, isso existe mesmo? Existe um fantasma lá? Existe, poxa, entendeu? Então era visto como alienígena. Quem é esse cara? Não, é cearense. Aí sempre me taxava como cearense, mas eu nem no Ceará morava, né? Já fora. Mas tinha aí tinha esse selo. O de fora me deu um selo. Eu não posso também negar isso. Porque se eu fosse cearense só, eu não estava trabalhando. Mas, lógico, o selo também vem para uma condição também do seu trabalho, né? Porque depois que o seu trabalho vai, aí as pessoas começam a entender, né? Quem é esse cara? Ai, esse cara lá no Ceará fazendo som, quem é que pode? Isso atravessou minha carreira inteira. O Brasil samba que dá bamboleio, que faz gingar. O Brasil do meu amor, terra de Nosso Senhor. Brasil, Brasil, pra mim, pra mim. Esse coqueiro que dá coco, foi onde amarro a minha rede, nas noites claras de luar. Brasil, Brasil, foi essas fontes murmurantes, foi onde eu mato a minha sede e onde a lua vem brincar. Esse Brasil lindo e trigueiro é o meu Brasil brasileiro, terra de samba e pandeiro. Brasil, Brasil, pra mim, pra mim. Brasil lindo e trigueiro é o meu Brasil brasileiro, terra de samba e pandeiro. Brasil,